cumpridos já o nosso ritual de 10 minutos de atraso, que agora já foram para... de tolerância, que agora já foram para 11. Antigamente se dizia, né, declaro aberta a sessão, então eu declaro aberto o evento. Cumprimento novamente a todos vocês, agradeço muito pela presença, agradeço pelo tempo, agradeço pelo interesse. Realmente, o assunto, o Zé Luiz levantou essa questão aí, eu endosso completamente. O assunto é apaixonante, o assunto é interessante, o assunto é muito oportuno e é sempre bom a gente conversar a respeito dele. Eu vou compartilhar uma única tela só, que eu quero apresentar o SIGWeb para vocês. Logo a gente passa na sequência, até já vou adiantar, a gente vai na sequência ter o nosso primeiro horário, o horário que é um horário destinado para apresentadores. Nós temos o Christian, um assunto muito interessante, um gerenciamento que é uma forma muito consistente de que a gente faça realmente uma gestão completa de riscos psicossociais. Pois o Fred vai nos abordar um outro assunto também muito interessante a respeito da sua experiência, junto com o Taveira também. Eu não sei exatamente na sequência se é o Fred primeiro ou o Taveira depois, mas isso não vem ao caso. E, finalmente, eu encerro esse primeiro horário fazendo pequenas observações a respeito de oportunidades e também da flexibilização de como que todo esse processo pode ser aplicado para a empresa. Compartilho aqui rapidamente para uma única tela nos apresentar. O SIGWeb começou inicialmente com o software de saúde e segurança do trabalho. Esse software de saúde e segurança do trabalho, ele evoluiu no momento em que houve a necessidade de pesquisas em saúde mental, evoluiu para o SigoMind, que é uma solução também só voltada para isso. E o novo produto nosso, que não é exatamente um produto, é mais uma prestação de serviço, é o SigoCare. O SigoCare é a evolução natural do SigoMind. O SigoMind, ele é voltado para o diagnóstico, o SigoCare, o próprio nome está já intuindo, ele é voltado para a gestão total, para o atendimento às necessidades da empresa, que é o que o Christian vai nos mostrar agora na sequência. Então, de novo, muito obrigado a todos pela presença, sejam bem-vindos, espero que aproveite muito esse evento. Nós estamos muito entusiasmados com ele e tenho certeza que realmente ele vai ser de muito bom proveito para todos nós. Então, por favor. Pessoal, como o Dr. Ayrton comentou, vamos falar sobre gestão. E quando falamos de gestão, por que estamos falando desse assunto? Acontece que quando começamos a discutir o tema com o Dr. Ayrton, tínhamos uma série de ideias. Compartilhamos algumas ideias com parceiros. E sentimos a necessidade de estruturar o que estávamos discutindo e as ideias que estavam aparecendo. Então, por favor, considerem esta apresentação como a estruturação de ideias que, com certeza, esse grupo compartilha, ok? Logo de cara, eu entendo que estamos falando aqui com especialistas, então considerem isso aqui apenas como um ponto de alinhamento. Quais são os 5 pontos que a NR1 está demandando, de uma forma muito macro, obviamente sem entrar em grandes detalhes? A NR1 nos pede a criação de políticas e procedimentos específicos. A NR1 nos pede que as políticas e procedimentos sejam comunicadas para todos os empregados e que esses empregados sejam treinados nisso, ou seja, deixar muito clara quais são as regras do jogo e quais são as penalidades se, por acaso, essas regras não forem seguidas. Como vocês também devem saber, a NR1 nos pede a atualização do PGR e a criação de um plano de ação específico para eliminar fatores de risco de saúde mental ou a mitigação, pelo menos. A NR1 também nos pede uma coisa interessantíssima, a implantação de um canal de denúncias. Isso pode ser interno, se a empresa por acaso já o tiver, ou externo. E, finalmente, um ponto importantíssimo, as denúncias que chegam pelo canal de denúncias devem ser investigadas e, se houver responsáveis, ou seja, se houver agressores, esses agressores devem ser punidos. Ok? Um resumo macro, imagino que isto não é novidade para nenhum dos participantes. Vamos para o seguinte. Quando discutimos o tema com o Dr. Ayrton, nós chegamos à seguinte conclusão.
que nós gostaríamos de enxergar saúde mental não apenas como alguma coisa conectada à NR1. Entendemos que talvez esse iceberg seja uma boa indicação da nossa intenção. Ou seja, saúde mental tem aquela parte que está acima da superfície, que é vista pelo olho, digamos assim, comum. Porém, há uma parte que está sob a água, importantíssima, que merece toda a nossa atenção. Entendemos que a NR1, talvez estamos sendo um pouco egoístas, mas entendemos que a NR1 talvez se enxergue somente a parte de cima. A proposta que desenhamos olha para cima, mas mergulha fundo. Por isso que nós criamos um processo com 4 etapas. A primeira etapa chamamos de etapa de diagnóstico. A segunda etapa, a etapa de prevenção. A terceira, a digestão. E a última, de acolhimento. Ok, pessoal? Então, vamos lá aos detalhes. Do que estamos falando aqui? Quando falamos da gestão, estamos falando do seguinte. Primeira etapa fundamental, diagnóstico. Neste caso específico, estamos falando da avaliação da saúde mental dos empregados e do mapeamento do risco psicossocial. Ou seja, claramente estamos falando do uso do software do PsicoMind. Perfeito? Muito bem. Entendemos que a etapa de diagnóstico para aqui, porque aí entramos em uma etapa de prevenção. O que estamos chamando de prevenção? Justamente a atualização do PGR e a atualização dos planos de ação. Ok? É muito interessante perceber o seguinte, não podemos largar o sistema sozinho. O sistema é fantástico, o sistema nos elimina uma série de trabalho operacional, mas é fundamental a intervenção de pessoas que entendam do assunto para validar o conteúdo que se propõe pôr no PGR e o conteúdo que se propõe pôr no plano de ação. E temos parceiros que fazem muito bem esse trabalho. No final, vamos falar disso. Muito bem. Na prevenção, também incluímos aquilo que a NR1 nos pede, a implantação de políticas e procedimentos. Há empresas que têm gente capacitada para fazer isso. Há empresas que não têm. E para as empresas que não têm, vamos oferecer esse serviço especificamente, apoio no desenvolvimento de políticas e procedimentos. A NR1 nos diz que não basta definir a política e o procedimento, nós temos que treinar e orientar os empregados. Mais uma vez, se a empresa tiver a estrutura interna suficiente para fazer isso, perfeito. Se eles não tiverem, nós temos parceiros que poderão apoiar as empresas nisso. Finalmente, e não menos importante, a implantação do canal de denúncias. Tive a oportunidade de conversar com um parceiro nosso, Rodrigo. Ele tem um sistema espetacular. Eu fiquei muito impressionado com o que ele me mostrou. Eu conhecia sistemas das empresas multinacionais nas quais trabalhei, e eu diria que o sistema dele, em comparação a esses sistemas internacionais, não deixa nada a dever. Muito pelo contrário. Eu gostei muito. Muito bem. Aí fechamos a parte de prevenção. Vamos para o que a gente chama de gestão. Lembrem que na R1 se pede que as empresas investiguem os casos que são mandados pelo canal de denúncias. Perfeitamente. Só que isto aqui, que parece uma coisa relativamente simples, não é tão simples. E uso a minha própria experiência para isso. Eu era responsável pelas investigações de casos reportados pelo canal de denúncias nas empresas que trabalhei, e reparei o seguinte: não basta querer investigar, é fundamental saber como fazê-lo de uma forma ética, de uma forma disciplinada e, principalmente, mantendo o ego sob controle. Por quê? Existe a tendência da pessoa que é indicada para fazer a investigação de acreditar que ele tem poderes que ele não tem. E ele assume um comportamento terrível, eventualmente agressivo, que não tem nada a ver com o que se pretende da investigação. Por isso, não basta investigar, é importante treinar os investigadores. E nós temos parceiros que fazem isso.
Comitê de ética. O comitê de ética, como vocês sabem, tem por objetivo validar o resultado das investigações. O comitê de ética é composto por funcionários da própria empresa de diferentes níveis da organização. Mais uma vez, é fundamental treinar o comitê para que ele consiga validar os relatórios apresentados pela investigação e que consiga validar as recomendações feitas pelos investigadores. Principalmente porque, eventualmente, os investigadores foram duros demais ou foram suaves demais. Esse comitê tem que ter a condição de validar ou pedir ajustes ou pedir para que a investigação seja refeita ou aprofundada. Gestão também, e quando falamos de gestão, falamos de medidas disciplinares. Outra coisa importantíssima, ou seja, nas políticas e procedimentos já temos bem claro quais são as medidas. Mas lembrem que, se nós pegarmos casos complexos, esses casos complexos podem gerar demissões. Algumas delas por justa causa. Neste caso, é fundamental ter apoio jurídico para que a empresa não crie problemas para ela mesma. Então, de novo, aqui também temos parceiros que podem nos apoiar na parte jurídica, se a empresa, por acaso, não tiver esse apoio jurídico internamente. E, finalmente, ajustes às políticas e procedimentos. Por quê, pessoal? Porque acontece que, com a chegada dos casos às investigações, nós podemos começar a perceber que falhamos em algum detalhe numa política, ou que um determinado procedimento não está claro. Então, é fundamental que na gestão tenhamos a coragem de dizer, olha, essa política tem que ser revisitada, essa política tem que ser ajustada. Ok? E, finalmente, acolhimento. Do que estamos falando quando falamos de acolhimento? Primeiro, suporte às vítimas. E atenção, estamos falando de vítimas de assédio moral, vítimas de assédio sexual, vítimas de outro tipo de agressão e um tipo de vítima que às vezes fica esquecido. Existe o conceito do denuncismo. O que é o denuncismo? É aquele subordinado que se aproveita dessa estrutura que foi criada para protegê-lo para destruir a reputação de um chefe. Quando a investigação chega a essa conclusão, obviamente as medidas disciplinares devem ser tomadas contra esse funcionário, mas ao mesmo tempo é muito importante prover apoio psicológico para esse chefe. Porque, acreditem, não tem nada pior que ser foco de uma investigação desse tipo. Acaba com sua autoestima, acaba com tudo. Além do acolhimento, além do suporte psicológico, orientação às equipes. Por quê? Acontece o seguinte, vou lhes contar um caso que aconteceu em uma das empresas que trabalhei. Era um caso de assédio sexual, que foi confirmado. Ok? Ou seja, o chefe de fato assediava a vítima. O chefe foi desligado. Okay? Mas, para nossa surpresa, o que aconteceu? O time, ao invés de apoiar a vítima, começou a fazer bullying na vítima, falando que ela tinha sido responsável pela demissão do chefe. E a frase usada, você deve estar feliz porque você tem sangue nas mãos. Olha o nível que se chega. Então, é importantíssimo orientar as equipes que passaram por traumas e, obviamente, retreinar os líderes. Já foi dito por colegas no início, nós temos parceiros aqui que podem colaborar nessa parte do acolhimento. Ok? Pessoal, isso é uma forma muito macro, a forma como nós sugerimos que isto seja feito. Ok? Seja através de recursos internos da empresa, seja através de parceiros. O ponto é, a empresa pode optar apenas pelo diagnóstico, ou seja, a utilização do software. E temos parceiros que podem apoiar se necessário. Ou pode fazer o seguinte, queremos o software para fazer o diagnóstico, mas vamos querer os serviços dos parceiros de vocês para avançar na prevenção, na gestão e no acolhimento. Ok? Essa seria a nossa ideia.